Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Unicast, seu podcast de teologia, falando de unidade no meio da diversidade do povo de Deus. Somos da Igreja Batista, somos hoje com convidados aqui. Eu sou Pedro Fernandes, né? Estou aqui sendo como um dos hosts desse podcast. Estou aqui à minha frente com o Pastor Gibas, Pastor Léo. Sejam bem-vindos, nós estamos juntos. Alegria, pessoal, mais um. Deus te abençoe. Hoje, então, agora nesse episódio de hoje, com um convidado muito especial, professor Beto de Mello. Queria que você se apresentasse, contasse para quem está nos ouvindo quem é você, o que você tem para nos dizer hoje aqui. Gente, privilégio, né, estar aqui. Quero agradecer demais vocês pelo convite. Primeira experiência em podcast já em alto nível, hein? Pô, legal demais a estrutura, vocês estão de parabéns. Meu nome é Beto de Mello, sou professor, né, de teologia, filosofia. Sou casado com a Grazi. Mês que vem vou fazer 15 anos de casamento. Tenho uma filha, Isabel, de 6 anos. Tenho doutorado em filosofia, né, mestrado em teologia. Sirvo na Igreja Batista Mania, Igreja Esperança, em Lagoa Santa. E, poxa, é um privilégio estar aqui com vocês, poder trocar essa ideia, vai ser muito bom. Muito bom, muito bom. Se você está nos ouvindo, você já leu embaixo o tema desse podcast. Nós vamos conversar um pouco. Vamos começar, pelo menos, um ponto de partida falando da Reforma Protestante, né? Estamos aí há 500 e... quantos anos já? 517, faz as contas. Foi 1500, foi 1517. 508 anos. 508 anos, muito obrigado aí. Vocês faltaram aula de matemática. Estava esperando o engenheiro. Deixa o engenheiro falar aí. Que isso. Então, a Reforma Protestante, esse evento que aconteceu há mais de 500 anos, mas que tem muito também a dizer até hoje para a igreja de hoje, para os cristãos de hoje. E eu queria começar, vou começar já com o nosso convidado, o professor Beto. Como que por onde que a gente pode começar a conversar sobre a reforma? O que foi a reforma protestante, né? O que a gente pode dizer assim, para introduzir esse tema para o nosso ouvinte que às vezes só ouviu falar, mas não sabe exatamente o que aconteceu? Então, falar da reforma protestante é sempre um desafio muito grande porque envolve um movimento multifatorial, né? Multidimensional. Então, é um erro comum. Por exemplo, eu que estou na sala de aula, né, nas escolas, é muito comum, no âmbito da história, você fazer uma leitura só, vamos dizer assim, econômica, política da Reforma Protestante. E apesar de ter a ver, né, foi um movimento que mexeu muito com a política, mexeu muito com a cultura da época, a mentalidade da época, foi um movimento especialmente religioso, né, em que os intelectuais da época, bem sob influência do Renascimento, século XVI, eles tiveram uma inquietação diante de alguns problemas que a igreja medieval apresentava, né, e que havia se alastrado ali até o início da modernidade. Então, uma série de pensadores oriundos da igreja mesmo começaram a reivindicar questões que até hoje são fundamentais para a gente poder ter uma compreensão mais clara da Bíblia. Até o fato de termos uma Bíblia no nosso idioma, podemos ter acesso às Escrituras, sem dúvida nenhuma, um dos legados da Reforma. Então, como eu disse, é bem multifatorial e a gente pode explorar bastante isso aí com a nossa conversa. Então, a gente tem um momento, como você disse, né, político, social muito relevante, né? A gente tem questões como a autoridade da igreja sendo questionada, não só pelo que viria a ser os protestantes, né, mas reis daquele tempo, né, autoridades daquela época já pensando em ter mais autoridade para si, menos para o Papa, para a igreja. E no meio disso a gente tem um contexto religioso que talvez é mais pertinente, né, a nós hoje evangélicos do século XXI, que vão questionar a maneira de fazer as coisas naquela época. O que eram os principais, talvez, problemas ali que a gente tinha, que estavam sendo colocados em xeque pelos reformadores, né, posteriormente, e até pré-reformadores, né, se a gente for pensar. É verdade. Olha, assim, uma coisa muito importante é a depravação, a falta de pureza
que os clérigos estavam sinalizando já. Então, havia muita luxúria, haviam excessos, a compra de cargos, né, chamada simonia, compra de cargos eclesiásticos. Então, eu acho que essa inquietação moral que veio, né, dos reformadores tem muito a ver com isso. Tem questões teológicas também, né, sobre a questão da infalibilidade papal, essa ideia de que o Papa fala ex cátedra, né? Então, o que o Papa disse em ofício, aquilo é uma verdade inquestionável. Num ambiente em que se estava promovendo bastante a intelectualidade, o humanismo, o estudo autônomo das escrituras, esse tipo de ideia começou a soar muito mal aos ouvidos, né, daquele período. Então, acredito que esses dois fatores, também a questão no âmbito mais político, a questão de você ter ali o processo de nacionalização dos países, cara, e o catolicismo medieval estava num processo de aquisição de muitas riquezas. A gente não pode esquecer que estava na época das indulgências, né, em que as pessoas literalmente pagavam para obter bênçãos espirituais. E aí, com isso, os países que estavam no processo de nacionalização ficaram muito incomodados. Como assim? Tira o dinheiro do nosso povo e leva para Roma. Por isso que, por exemplo, na Alemanha, os políticos da época abraçaram assim, de mão cheia as ideias reformistas, né? Então, obviamente, teve o fator político que contribuiu. Até com interesse não religioso, né? Às vezes eles queriam até se aproveitando um pouco Sim, do movimento de reforma para benefício próprio. Exatamente. Então, foi uma confluência de fatores. Por exemplo, a invenção da imprensa por Gutenberg no ano 1450 foi fundamental também. Por quê? Porque os escritos de Lutero começaram a difundir muito rápido na Europa. Então, não tinha mais como o catolicismo ou a igreja institucionalizada da época frear aquele movimento, né? Começou a espalhar muito rápido. Eram inquietações que vinham dos camponeses, da burguesia que estava surgindo. Então, todos esses fatores fizeram que, no século XVI, como você disse, é um movimento que vem antes, né? Desde o século XIV. A gente pode puxar até um pouquinho antes, para o século XI, XII, com as ordens mendicantes, né? Já questionando a autoridade, o luxo da igreja. Mas isso no século XVI, com a invenção da imprensa, com o Renascimento, que estava fortalecendo bastante, ali a reforma foi imparável mesmo. Legal. Eu acho legal também, Beto, você está já falando, estamos, né, no início dessa conversa, mas talvez algumas pessoas que estão assistindo possam se perguntar, mas eu não gosto de história. O que isso tem a ver comigo? Né? Não gosto, está falando aí de reforma, 1500, não tem nada a ver comigo. Mas é interessante como essa conversa é relevante para os nossos dias hoje, né? Porque alguns pontos que você já colocou, que a reforma protestante, claro, ela vem ali de um questionamento religioso, né? De um retorno aos princípios da palavra de Deus, mas que teve uma influência em toda a sociedade, política, social, né? As faculdades, o ensino, a imprensa, né? Enfim, tudo isso, né? A reforma ela teve um papel muito bacana em toda a sociedade, ou seja, né? Se a gente aplica para os dias de hoje, como uma igreja saudável e bíblica, ela não só pode, ela deve influenciar política, que hoje em dia está sendo muito questionado. Eu estou só apontando essas coisas para que a pessoa que está assistindo ela entenda assim, puxa, essa conversa é extremamente relevante para a atualidade. Aí você pontuou a questão, né, do abuso papal, né, da questão das vendas de indulgências. Então, tudo isso é muito legal, você que está assistindo, você absorver o que está sendo falado, Exato. Porque, na verdade, a história nos ensina. E ela se repete, né, Léo? E ela se repete. A frase, né? Quem não conhece a história está fadado a repeti-la. O povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Eu acho que é Edmund Burke. E eu me recordo que no último episódio nós falamos sobre abuso, né? E você vê que uma coisa está linkada com a outra. Lá na Reforma tinha, hoje, quando nós falamos de igreja simples, a gente tocou nesse ponto, e é muito importante nós conhecermos. Eu sou apaixonado por história. Essa frase, né, o povo
que não conhece está fadado a repetir. Então, nós precisamos conhecer o que aconteceu, aonde a igreja se perdeu, por que aconteceu. É extremamente relevante a gente e importante falar sobre isso e entender. Legal se abordar o contexto político, né, junto com o teológico e tantas coisas, né, que aconteceram ali 500, talvez 800 anos atrás, se a gente pegar os pré-reformadores, e como isso tem impactado nos nossos dias hoje. Muito, muito legal. Cara, e tem um triunfalismo protestante que é muito perigoso, a gente precisa de combater, que é essa ideia assim, não, isso é coisa do catolicismo medieval, tal, agora nós estamos numa outra época. E é impressionante como que em outras roupagens, muito do movimento evangélico comete os erros que os reformadores combateram, né? Por isso que é importante a gente retomar essas ideias. Talvez a igreja não cobre indulgências, mas existe uma certa barganha com Deus, às vezes até uma barganha financeira. Teologia da barganha. Teologia da barganha, teologia da prosperidade, essa questão, né, dos dízimos e ofertas, como que isso é veiculado na igreja. Ou talvez cobre indulgências, mas de forma discreta. Discreta, exatamente. Né? Porque se a gente for pensar no conceito da indulgência em si, né, você pagava para receber um perdão de Deus. Sim. Né, uma bênção de Deus. Hoje talvez exista mais velado. Hoje fala-se em oferta, né, que a oferta né, pelo próprio sentido da palavra, né? Parece ser voluntária, é uma oferta, mas que é muitas vezes colocado como obrigatória, ou seja, deixa de ser uma oferta para que Deus te abençoe. Então, será que a indulgência não voltou? Às vezes até aquilo que a gente faz, né? Se você coloca qualquer condicional para salvação, é um problema. Se eu preciso, a não ser a fé, né? Obviamente, a graça, aquilo que está na Bíblia. Mas se eu preciso fazer um determinado tipo de trabalho, se eu preciso exercer um certo ministério, senão eu não sou salvo, é uma indulgência que eu pago fazendo. Eu pago com o meu corpo, com o meu tempo, com o meu trabalho. A própria infabilidade. Exatamente. É o que eu ia falar. A gente pode falar hoje de pastores que não falham, são infalíveis, são papas. Inquestionável, né? Inquestionáveis. Exatamente. Que, curiosamente, nós estamos vendo, né? Estamos aí no início de 2025, grandes pastores, grandes nomes sendo expostos ou mesmo se expondo por falhas, né? Alguns pedindo perdão, alguns se retratando, outros não, outros batendo no peito e dizendo que não, estamos certos. Né? Ou seja, essa infabilidade pastoral agora está sendo colocada em xeque, porque realmente não é algo que vai se sustentar. Enfim, né? Eu cortei, deixa eu voltar. Ótimo. Cortei o assunto para dizer como é relevante e atual esse assunto, foi importante porque nós não estamos falando de história passada, nós estamos falando de uma história passada que influencia o hoje. Sim. Então, fica firme. E é uma pergunta aqui dele. Será que a igreja hoje também precisa de passar por uma reforma? E quais são os pontos? Então, essa ideia de relembrar a reforma. É um dos lemas da igreja reformada, né? Sim. Igreja reformada, sempre se reformando. Exato. E pensando aí para os dias de hoje e para a época, né? Mas voltando um pouquinho, a gente sabe então que Lutero ele não tinha como vista inicial necessariamente um cisma, né? Fundar o que se tornou uma outra igreja. Como que se dá os interesses de Lutero e essa resposta da Igreja Católica da época? Então, a própria ideia de reforma não significa uma ruptura, é um retorno. Bem no pensamento renascentista. O Renascimento, que foi esse movimento cultural que aconteceu na Europa ali, séculos XV, XVI especialmente, o lema era ad fontes, o retorno às fontes. Então isso impactou tudo, impactou as artes, a cultura, a literatura, e impactou também a teologia, porque nesse exercício de voltar às fontes, teve um interesse, uma renovação do interesse de estudar a Bíblia no original grego. Né? E Lutero, que era um monge muito inquieto, um monge agostiniano muito inquieto, ele foi direcionado pelo seu supervisor a cursar teologia, fazer o doutorado em teologia, e com isso ele teve acesso, né, a um estudo mais profundo do Novo Testamento em grego, já que o Erasmo de Roterdã, que é contemporâneo ali de Lutero, ele tem todo um trabalho de reconstrução do texto grego. Por quê? Porque na Idade Média a Bíblia ela teve uma tradução oficial, que é a Vulgata Latina. E aí, Beto, só para, né, talvez o leitor um pouco mais leigo, né, que nos assiste, nos ouve,
A Bíblia, ela é originalmente o Antigo Testamento no hebraico Exato. Hebraico-aramaico, né? Alguns textos aramaico. e o Novo Testamento no Novo grego, Testamento correto? em grego, exato. E aí, naquela época ali, por volta do ano de 1500, o pessoal lia em latim. Lia em latim. Ok. A tradução de Jerônimo foi uma excelente tradução, Que era a Vulgata. que era a Vulgata. Ok. Porém, né, tem algumas questões ali na tradução que foram revistas justamente nesse período. E essa renovação do estudo bíblico fez com que verdades que estavam sendo ofuscadas na igreja medieval viessem à tona. Tanto que o Wycliffe, que foi um pré-reformador, ele já tinha feito esse esforço, ele traduziu a Bíblia para o vernáculo. John Wycliffe, exatamente, do século XIV. Tanto que ele é considerado um pré-reformador, né? Estrela d'alva da reforma. Estrela da manhã, estrela d'alva. Porque ele, assim, é impressionante como é que no século XIV o Wycliffe ele já tem as intuições todas, praticamente, que vieram ser os pontos, ali, as bandeiras da reforma protestante, né? O retorno às escrituras, a Bíblia na tradução da linguagem do povo, a possibilidade do cristão leigo ser um pregador do evangelho, né? Tudo isso já estava assim efervescendo já no século XIV. E o Lutero, né, já no ambiente do Renascimento assim, mais aquecido, ele também tem esse contato e aí ele descobre um texto famoso lá de Romanos capítulo 1, né, o justo viverá pela fé, e ele começa a questionar justamente como que o cristão se posiciona diante de Deus no quesito da salvação ali, né, e ele começa a questionar toda aquela estrutura da igreja, toda aquela parafernália que estava sendo construída à época e que, no fundo, estava afastando as pessoas de Deus, né? Ou seja, lendo a Bíblia, ele percebeu que a igreja estava num caminho... O movimento de reforma é um movimento de retorno à Bíblia, né? Esse é o ponto. É um retorno à Bíblia e um retorno também aos pais da igreja, os primeiros teólogos, né? A minha pesquisa em mestrado e doutorado foi sempre em Agostinho. E eu estudei no Colégio Santo Agostinho a vida inteira, e depois que eu me converti, eu deixei Agostinho de lado, né? Assim, não tinha muito conhecimento, mas tinha muita influência ali da escola, a gente no ensino religioso. Eu era apaixonado assim, com a figura desse personagem. E aí, estudando a Reforma Protestante, muito depois eu descobri que um dos principais teólogos para a Reforma Protestante foi Agostinho de Hipona, lá da Antiguidade, um pensador lá da Antiguidade tardia. Pois é, quando você fala de pais da igreja de Agostinho, só contextualiza quem é essa turma e quando viveram, só para são onde vivem. O que comem, né? É importante a gente dizer isso, tá? Sim. Porque o retorno às escrituras da Bíblia, ela tem que ser mediada pelos grandes teólogos da história, né? É um erro, pastor Léo, a gente querer abrir a Bíblia e achar que a gente vai sair interpretando tudo da nossa cabeça. Novas revelações, porque a gente sabe que a Bíblia tem passagens que são complexas. Você ordenar todas as informações bíblicas e constituir uma teologia envolve um esforço muito grande. E Deus deu homens à igreja que nos forneceram uma base extraordinária para a gente poder compreender a teologia. Roberto, é legal você falar isso, porque tem muita gente que pensa assim, não, são antigos, se tornaram obsoletos, antiquados, porque não, agora, né, nós, atualidade, com toda essa modernidade, a gente sabe de tudo. Uhum. Então, não, eu só preciso da Bíblia. Né? Eu não preciso ler os outros escritores, antigos teólogos, os pais da igreja. Não, a gente não precisa disso. Eu tenho a Bíblia, eu interpreto a Bíblia e pronto, só. Uhum. Então é legal você pontuar isso, é importante. Exato. São 2000 anos de tradição cristã e a pessoa com 30, 40 quer questionar os 2000. Não é do mesmo tamanho, né? Então esse retorno foi importante também, sabe, dos grandes teólogos do passado. E Agostinho foi um deles. Tanto que a doutrina da graça, da salvação da Reforma Protestante é basicamente agostiniano. Que eram os pais da igreja. Que eram os pais da igreja, que é a sua pergunta, né? Que foram esses primeiros teólogos ali do início do cristianismo que fundaram as bases da teologia até hoje. E que são bases que são comuns aos católicos, aos protestantes, aos cristãos ortodoxos também. Então, toda a cristandade, em alguma medida, bebe desses primeiros teólogos. Que são aqueles homens que vieram logo após os apóstolos ali, né? Sim. Dos primeiros séculos. Né? Sim, exatamente. São os teólogos posteriores aos apóstolos. Então, a gente pode, assim, aí, voltando agora,
tempo presente, né? A gente tem, então, se a gente tem o interesse de fazer certos questionamentos, de repensar até que ponto que a gente pode estar repetindo erros do passado, o primeiro passo é abrir a sua Bíblia e ler, né? E valorizar essa herança que às vezes a gente fala muito, né? Tem acesso muito fácil à Bíblia no celular, e muitas traduções, versões, em letra grande, pequena, e seja como for, mas que às vezes não se sabe o preço que foi pago, né? Há 500 anos atrás, por homens que tiveram que dar sua vida para que hoje a gente pudesse abrir uma Bíblia e ter acesso a ler, a compreender, a estudar e a questionar até que ponto que a gente ainda precisa de reformas e ajustes. Eu tenho uma experiência bem legal, assim, que eu estava nos primeiros anos como professor de seminário e eu era professor de História da Igreja. Eu amo História da Igreja, cara. Muito legal, sensacional. Né? E eu me lembro, cara, eu super inseguro, assim, para dar aula, aquela coisa começando mesmo. Aí um dos alunos que já era pastor experiente, estava fazendo seminário, ele falou assim, professor, para que você está dando aula de História da Igreja? Cara, eu vim para estudar, eu quero conhecer a Bíblia. Eu queria estudar a Bíblia. Aí eu fiquei desconcertado assim, mas eu acho que na hora eu tive uma iluminação e respondi para ele, cara, você gosta de estudar a Bíblia? Gosto. Você sabia que para a Bíblia estar na sua mão aí, no português, isso foi uma vitória da história da igreja, especialmente dos reformadores? Uau. Então, se você tem isso aí na sua mão, você tem uma dívida com homens que justamente entregaram literalmente as suas vidas, né? Como o caso de John Huss, que morreu, foi martirizado justamente pela causa da Bíblia, né? Da pregação no vernáculo. Então, aí o pessoal começou a me dar atenção depois disso. Mas foi uma provocação e que às vezes acontece, talvez não diretamente, mas indiretamente em muitas pessoas. Acabam por negligenciar a história e desconsiderar que até boa parte da forma como nós interpretamos a Bíblia hoje, que é comum nas igrejas, elas têm uma herança da história, especialmente da Reforma Protestante, que às vezes as pessoas nem notam, né? Nem percebem. Então a gente tem um contexto de Wycliffe ali, ele questiona, eles queimam até os ossos dele depois, né? Quando percebem o problema. John Huss queimado vivo, né? Um caso mais emblemático, profetizando depois na vinda de Lutero, né? Falando que hoje vocês matam um ganso, que é o significado de Huss ali em tcheco, na língua, e em 100 anos virar um cisne, né? Uma possível profecia ali a Lutero que viria depois. E aí é emblemático, né? A gente tem homens muito questionados, mas a resposta com Lutero, e aí tem a ver com como a gente começou o podcast, né? Um contexto político diferente, aquecimentos ligados ao iluminismo, momento da Idade Média findando ali, o nacionalismo efervescendo, e a resposta da igreja para Lutero é um pouco diferente no sentido de que ele não tem uma consequência imediata de morte ali, mas a coisa vai se deflagrando de uma maneira bem peculiar. Como é que foi esse processo ali a partir dos questionamentos de Lutero? Então, foi até um ponto que você fez a pergunta anterior e a gente acabou desviando, né? Mas, normal, acontece. Voltar. Mas o Lutero, ele então, estudando teologia, ele começa a defender uma nova perspectiva e ele resolve fazer uma prática que era relativamente comum na época, que era fixar teses, convidando teólogos para um debate. Então, ele faz isso, né, na capela de Westminster. Ele cola lá as teses, as famosas 95 teses, convidando os teólogos interessados para um debate. Isso era relativamente comum na época. Tanto que Lutero faz isso um pouco antes, com 97 teses. E os historiadores dizem que ele era mais empolgado com essas 97 teses, que criticava uma questão mais teológica, assim, criticava o escolasticismo, a influência de Aristóteles na teologia. Era uma discussão que ele tinha e esse convite não pegou, assim, não deu muito resultado. E, curiosamente, depois, as 95 teses, que, né, talvez não tinha tanta empolgação por Lutero, foi o que colou mesmo, que foram as críticas às indulgências.
porque aí justamente envolve vários interesses, cara. Envolve interesse econômico, político, social, e aquilo gerou uma comoção mesmo, né, das pessoas, porque as indulgências, como a gente falou, era a forma de você pagar por bênçãos espirituais. Então, ele questiona isso usando textos bíblicos, ele produz textos que, por conta da recente invenção da imprensa, espalham muito rápido, e ele é chamado a dieta de Worms a prestar esclarecimentos. Ele dá uma tremida na base, mas ele permanece fiel às suas ideias. E como as ideias de Lutero tinham outras reverberações, os príncipes ali da Alemanha... Aí entra uma questão política também, exatamente, né? Recolhem, protegem, ele fica um tempo isolado, nesse tempo ele traduz a Bíblia para o alemão, e com isso as ideias reformistas, que também estavam vindo lá da Suíça, com Zwinglio, é importante mencionar, na França já tinha alguns movimentos reformistas também, aí posteriormente na Holanda, e aí o movimento começa a espalhar e ninguém segura mais. Que é bem a profecia do Hus, né? Hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a um século vai vir um homem e vocês não vão conseguir parar. E é bom, né, que a gente dizer que essa profecia se cumpriu exatamente 100 anos depois, nesse contexto todo. Ô Beto, nós hoje somos chamados de cristãos protestantes por conta da reforma. Aqueles que protestaram. Lutero queria... E os protestantes eles são acusados de dividirem a igreja, né, historicamente. Sim. Era isso que Lutero queria, dividir? A primeira coisa que é importante dizer é que o protestantismo não foi o primeiro cisma da igreja. Okay. No século XII, teve o cisma com a igreja ortodoxa, né? Então, por questões teológicas e também as consequências das cruzadas, a igreja ali se divide e tem até hoje, né, os cristãos ortodoxos. Principalmente no Oriente. No Oriente. A Rússia é muito forte, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é justamente essa ideia. Lutero ele queria reformar a igreja. É que ele foi excomungado, né? Justamente na dieta de Worms que você estava exato. E a partir dali ele entende que realmente não tinha mais vínculo. Ele pega o documento de excomunhão e queima em praça pública. E ali ele declara realmente... Ele é convidado a negar, não é isso? Sim. E ele diz algo tipo, a minha mente está cativa à palavra de Deus. Sim. E eu mantenho o que eu disse, né? Foi uma atitude de muita coragem, né? Da dieta de Worms. Ele achava, possivelmente, que dali ele ia morrer mesmo, né? Que era uma prática... Ele foi acusado de russita, né? Ele foi acusado de ser um russita, que foi alguém que morreu na fogueira. Ah, tá. Russita por conta de John Huss. Ah, ok. Então, seguidor de John Huss. Sou um seguidor de John Huss. Então, é muito bonito mencionar isso, né? Ele estava disposto a colocar sua vida em jogo, mas sem negar a sua consciência. Aliás, a ideia de liberdade de expressão, livre consciência, ela vem também da Reforma Protestante. Então, mais um legado. Mais um legado, dentre vários. Educação, economia, que a gente pode falar sobre isso. Lutero tem uma frase, inclusive, muito emblemática, né? Que ele diz que a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. E aí hoje, voltando, vamos indo passado, presente o tempo todo, né? Indo para os dias de hoje, a gente tem uma importância muito grande do poder questionar, né? Deu poder... A gente falou disso no último episódio, mais uma vez, né? Exato. Da gente poder virar para o pastor da sua igreja e virar e falar assim, poxa, mas eu tô lendo aqui... E não tá batendo, tem alguma coisa errada. Num tempo de tantas teologias perigosas, falam da teologia da prosperidade. Mais recente ainda, temos agora a teologia do coaching, é um braço a mais ali que vem daí. E se a gente não puder abrir a Bíblia e poder questionar, tem algo de errado e tem algo precisando de reforma aí. É um legado da reforma. Total. E aí eu queria ouvir de vocês, né, como que a gente pode... Qual que é a importância, na verdade, das pessoas fazerem isso? Como que a gente pode ter igrejas com membros que façam o questionamento no tempo certo? Que a gente pode instigar essas pessoas a fazerem esse exame e esse questionamento de uma maneira saudável, né? Como que a gente pode... Eu achei legal quando você pontua, Beto, que quando Lutero coloca ali as 95 teses, era algo comum, né? Muitas pessoas, talvez, olhando para a história, pensam que Lutero estava ali afrontando a igreja.
mas não era, né? Era comum, ele estava convidando para uma conversa. E isso é completamente diferente. Né? E isso é muito legal, porque, na verdade, quando ele coloca ali, ele na verdade, ele está colocando ali a pauta de uma reunião, falou, gente, vamos conversar sobre essas questões? Né? Eu estou tendo uma ideia diferente do que está acontecendo, gostaria de discutir. E na discussão ali, a intenção é, vamos entrar num acordo, vamos repensar, vamos ver se eu estou certo. Tem fundamento? Vamos repensar, vamos buscar o melhor para a nossa instituição? É uma conversa, né? E muitas vezes as pessoas, talvez até em imagens, em figuras, parece que ele está ali colocando as 95 teses, pregando ali e afrontando, né? Olha, estou vindo contra vocês. Tem até uma figurinha de WhatsApp, né? O Lutero fixando e a legenda é "A treta foi plantada". Exatamente disso, né? Mas vem exatamente dessa ideia de que questionar é afrontar. E não é exatamente o que o Pedrão está falando, né? A gente erra quando a gente não aceita ser questionado, né? E isso é a raiz disso é orgulho. Né? O orgulho, você não aceitar ser questionado, significa que você não aceita e está errado. Né? E, pelo contrário, o questionamento, ele nos faz crescer. E nos protege, né? A gente vive num tempo de... As redes sociais criaram bolhas, né? As pessoas, elas estão presas, às vezes, sem diálogo. Sem ouvir nada que discorde delas. Hoje você pode fechar comentários, fazer as suas próprias publicações, ter as suas ideias e viver um mundo à parte. Quando a gente percebe nesse movimento a importância, o quão relevante é o diálogo. Quão importante é ouvir essas ideias, me basear na palavra de Deus, obviamente, para chegar num ponto final, mas eu ouvir, eu saber que eu posso ser corrigido, que eu posso estar indo por um caminho perigoso. E erramos, né? Todos erramos. Sim. Agora, que legal a gente pensar na importância de sentarmos, né, à mesa. Porque, por exemplo, se a reforma ela foi muito divulgada através da criação da imprensa, que foi algo muito legal e realmente divulgaram as ideias com mais velocidade, hoje a gente tem as redes sociais, a tecnologia, que também divulga com mais velocidade ainda as ideias, só que aí tem um perigo. As pessoas não conversam. São as bolhas. São bolhas. Elas pegam, gravam, soltam uma ideia na rede e segura essa bomba aí. E aí, né, vem as pessoas comentando e a gente vê que muitos não aceitam um comentário, não aceitam um questionamento. A gente é incapaz, às vezes, de ler o que alguém que pensa diferente da gente escreveu. E, às vezes, a pessoa ela pensa diferente, tem um ponto de vista diferente, mas a gente precisa ler, entender os argumentos. Isso é um bom ponto para a gente conversar, né? Até que ponto o que pode ser diferente e o que é essencial que não seja diferente. Na igreja. Na igreja. Pois é, mas qual que é o fundamento? A igreja está fundamentada em quê? Né? Se a reforma ela é um movimento que trouxe de volta a palavra de Deus como fundamento da igreja, fundamento das ideias, das discussões e tudo mais, hoje a gente está fundamentado em quê? Nas ideias de cada um, né? No que cada um expõe ali como verdade pessoal, ou a gente tem que voltar a uma nova reforma, né? Vamos voltar para a Bíblia? O que a Bíblia fala a respeito desse nosso desentendimento? Né? Porque, de repente, nem eu estou com a ideia certa, nem você. A Bíblia está trazendo algo diferente, mas cada um faz a sua interpretação. Qual a interpretação melhor, vamos dizer assim? Né? E aí, claro, aí volta a história. O que a história fala a respeito disso? Eu gosto de John Stott no Cristianismo Equilibrado. Ele fala, né, nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, diversidade. Em todas as coisas, o amor, a caridade, né? Bom. E aí, quando a gente vai pensar o que são essas coisas essenciais, aí a gente volta para a Bíblia e para a história da igreja, para a história da reforma. Sim. Existe esse núcleo duro do cristianismo, que é inegociável, né? A doutrina da Trindade, a cristologia, né? A gente pode entrar em alguns elementos da soteriologia também, que é a doutrina da salvação. Alguns pontos a gente não pode negociar, porque negociar nessas questões
afetam diretamente o próprio evangelho. E a gente vê como que, especialmente o apóstolo Paulo, foi muito duro contra aqueles falsos mestres que deturpavam o evangelho. Chamou de cães. Anátemas, né, que são amaldiçoados, né, em Gálatas. Então, é importante a gente ter essa compreensão. Agora, existem questões teológicas que elas abrem espaço para a pluralidade e para a divergência, né? Okay. Questões de ordem escatológica, por exemplo, né? Até dentro da soteriologia, as discussões arminianismo, calvinismo, algumas questões assim, a gente pode entender que são discussões entre irmãos e que podem ser assimiladas dentro de uma igreja. Agora, elementos que negam a própria divindade de Jesus, a obra redentora de Cristo, a obra expiatória, a veracidade da palavra de Deus, que aí são pontos que nós não podemos negociar, sob pena de estar, né, afetando a própria saúde da mensagem do Evangelho. Excelente. Então, de volta ao passado, Lutero... a gente parou na dieta de Worms, né? Ele é excomungado e as ideias começam a se proliferar na Alemanha especificamente ali, com interesses de alguns de príncipes. Protegendo ele. Protegendo. E a reforma, então, em paralelo, e aí a gente tem algum conceito, pelo menos eu demorei um pouco a assimilar, né? Que ela estava também, você já citou isso, né? Ela acontecendo simultaneamente em outros países, ganhando força, né? Talvez com uma destaque França, Suíça, né? Suíça, E como que isso acontece? Quem são esses outros personagens aí na história? Como que isso acontece em outros países? E como que vai se tomando um contorno de um movimento único, a reforma ali com o passar dos anos? Além da Alemanha, é importante a gente falar da França, né? Os albingenses, eles já vinham questionando algumas questões da igreja, fazendo críticas já no século XII. Depois nós temos os huguenotes, né, que vão abraçar a reforma protestante também. E no meio desses dois tem o Pedro Valdo, que é um personagem que às vezes os valdenses, que às vezes é esquecido na história e foi peça-chave também, né? O Pedro Valdo, ele era um comerciante rico da França e ele abandona tudo. Ele tem uma experiência ali de ver um amigo próximo morrer nos braços dele de forma assim, inesperada, e aquilo mexe muito com ele. E então ele resolve, né, buscar entender mais sobre Deus. Ele tem uma crise existencial e vai buscar sobre Deus. E ele abandona as riquezas e ele se dedica ao estudo da Bíblia. E ele é bastante inovador, né, na pregação da palavra, na formação de um grupo que são os valdenses, e que depois, com a reforma protestante, eles vão somar força, que é um requisito importante. E falando da França também, João Calvino, né, que é um reformador de segunda geração, que ele vem da França, mas ele vai desenvolver o ministério dele na Suíça, depois do Zwingli, que a gente já comentou, e que, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores teólogos da história, né, João Calvino. É muito questionado em alguns pontos, mas, por exemplo, a teologia do Espírito Santo em João Calvino é brilhante. Teologia da oração. A gente pensa em calvinismo, a gente pensa só em predestinação, aquela discussão lá. Exatamente. Mas é um teólogo extremamente amplo, complexo e brilhante. Acho que ele tem uma grande influência na educação também, né? No sistema de educação da Suíça. Sim. Ele vai trazer algumas ideias, acho que é ele mesmo, né? Qualquer coisa me corrija se eu estiver errado. Essa ideia, o trabalho antes era muito valorizado, o trabalho do monge, né? O ócio ali. Isso. E essa dignidade do trabalho, essa questão de tudo que a gente faz é para a glória de Deus, ela vem com Calvino e ela muda, tanto que ela vai influenciar, vai se tornar uma das bases do capitalismo, se eu não me engano, né? E a maneira como a gente se constitui como sociedade. Hoje, total. O capitalismo é o quê? É a base da maneira como a gente vive. Tem um trabalho do Max Weber, que é um sociólogo... Tentando me lembrar. que ele escreve A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, tentando fazer essa conexão, mostrar que o capitalismo ele floresce na Europa em virtude da teologia calvinista propriamente dita, que é uma teologia que valoriza o trabalho comum. Isso está presente em Lutero também, essa ideia de que para você servir a Deus, você não precisa estar necessariamente vinculado a um ministério da igreja. Opa! Você pode... tem uma anedota muito famosa, não sei se vocês conhecem, do sapateiro, né, que vai a Lutero e fala, eu abracei a reforma protestante, o que eu faço agora? Eu quero servir. Aí ele fala, você faz o melhor sapato,
né? Vende no melhor preço e serve a Deus no seu trabalho. Meu Deus. Bem lembrado nas canções do resgate. Faça-me um bom sapato, me disse Lutero, citando aí um trecho de uma das canções. Muito bom. De uma boa banda, fica aí a dica. Ouça Resgate, coisa boa. E mais um link com o nosso primeiro episódio, né? As pessoas chegam na igreja, Beto, nós falamos isso, né, no episódio do Igreja Simples, as pessoas chegam à igreja e nos perguntam, eu quero servir, o que eu posso fazer? Calma, irmãos, nós precisamos de você aqui nos nossos ministérios, é importante, mas a primeira coisa, sirva na sua comunidade, sirva o seu vizinho, sirva no seu trabalho. Isso. Isso, então, é algo que a reforma traz, né? Sim. Então, essa valorização do trabalho naturalmente afeta a economia, né? Porque se você serve a Deus no trabalho, a excelência ao trabalho, ela promove um aquecimento da economia. Então, eu acredito que esse também é um dos fatores aí de influência. Né? A partir de João Calvino ali, a gente tem essas heranças que vão para muito além, né? Na educação, a gente tem as grandes universidades que existem até hoje, elas são fundadas como heranças ali, né? Os puritanos vão trabalhar, vão fundar, se não me engano, Yale, Princeton, que são Harvard. Instituições centenárias e que surgem a partir da ideia de que o cristão, ele deve estudar, ele deve fazer tudo que ele fizer com o melhor que ele pode fazer, como que para Deus. E como que isso afeta até hoje a gente, essa convicção que existe na gente hoje era algo que estava esquecido ali naquela época, até antes. A ideia antes era, não, o importante é o trabalho espiritual. E hoje a gente pode enxergar isso de maneira diferente, né? E a educação básica também é importante falar, porque essa ideia de escola pública, ela vem com os países que abraçaram a reforma protestante. Porque um dos pilares da reforma protestante é justamente cada indivíduo ter acesso à Bíblia e poder ler a sua Bíblia. Que não existia isso. Não existia, né? As pessoas eram, em grande maioria, analfabetas. Né? Então, esse esforço de educar o povo para que eles pudessem ser alfabetizados e ter acesso à leitura da Bíblia, ela vem justamente com esse ímpeto que levou à difusão da escola pública, educação pública de qualidade para todos. Né? E a gente tem uma outra, ainda falando de novo de desdobramentos ali da reforma, até antes da reforma, uma junção, uma união muito forte de igreja e Estado, né? O Papa como um mandante de tudo e todos, né? Não tinha limites. Calvino, pelo que eu sei, ele começa a separar um pouco melhor isso, talvez até no primeiro momento uma cooperação mais separada. E eu estava até pesquisando, surpreendentemente, vendo que os anabatistas, posteriormente, são grandes... E anabatistas, de onde surgem os batistas, são grandes defensores de uma cisão bem... Igreja e Estado não se misturam, mas a partir dali era uma ideia defendida e mais uma herança, né, do que hoje se tornou um pilar da democracia moderna, certo? Cara, você sabe que existe uma discussão sobre a origem dos batistas, né? Possivelmente os batistas realmente talvez não foram dos anabatistas, mas dos puritanos do século XVII. Conta pra turma aí, quem são esses anabatistas? Você viu que eu me apresentei quase como da Igreja Batista, né? Fui muito da Igreja Batista. Uma vez. Mas às vezes a pessoa tá vendo a gente e fala assim, mas meu Deus, eu só conhecia Batista. Agora, Anabatista, os puritanos, como é que é isso? Tá. Os anabatistas vêm justamente do movimento, especialmente na Holanda, que era um movimento mais radical. Eles entendiam que os reformadores não tinham ido ao limite. E não reformaram o suficiente. Não reformaram o suficiente. Então, eles promovem justamente uma separação muito, talvez, exagerada da igreja e do Estado, ao ponto deles se recusarem, por exemplo, a prestar serviço militar, coisas do tipo, né? Que talvez uma teologia mais saudável... não seria a favor disso, mas eles rompem de forma muito drástica. Mas eles são importantes justamente para defender uma doutrina que é caríssima aos batistas, que é o credo batismo, ou seja, você batiza a partir do momento que você é capaz de declarar publicamente a sua fé. A história da igreja ela teve, por grande maioria, o pé do batismo, que é o batismo de crianças, né? Então, foi um movimento importante. O Menno Simons é um reformador que veio dos anabatistas e é um teólogo muito legal de conhecer.
que é um cara um pouco mais moderado assim do movimento. Ele era um sacerdote católico que se converte ao movimento e tenta dar uma organizada teológica no movimento, que era um movimento assim, muito disperso, né? E eles foram condenados como hereges e, ironicamente, eles eram mortos afogados. É batismo por imersão? Então tá bom. Então amarravam pedras, né, nos pés e afogavam os batistas. Mas, assim, apesar de ter sido um movimento controverso, foi também um braço importante da Reforma Protestante. Mas há discussões sobre a história dos batistas como provenientes lá do século XVII com os puritanos, que é a influência do calvinismo na Inglaterra. Os puritanos, esse grupo da Inglaterra. Exatamente. Que abraçavam a teologia de John Calvin e depois de John Knox, que são responsáveis, por exemplo, pela Confissão de Fé de Westminster, que é um documento até hoje importante para os presbiterianos, né? E possivelmente os batistas surgem desse contexto ali dos puritanos que, assim como os anabatistas, também acreditavam no credo do batismo e, portanto, fizeram ali uma cisão com o movimento puritano. Agora, é interessante como a minha visão é de que, e aí pegando, né, o que vocês disseram, né, uma das marcas da reforma é nós dizer que estamos sempre nos reformando, né? Uhum. E nesse processo da reforma acontecendo ali, a partir de 1517, 31 de outubro de 1517 é colocado como data simbólica, mas com o surgimento desses grupos, né? Os batistas trazendo o credo ao batismo, né? Que segundo, que na nossa visão, nós somos batistas, né? O batismo depois que você crê na idade adulta. Aí surge um grupo, como você disse aí, dos puritanos, com um apreço pela escritura, pela pregação. Dizem que uma pregação puritana em um versículo durava 2, 3 horas. Sim, maravilhoso. Né? E aí nós vamos vendo surgir mais para frente o grupo do Exército da Salvação ali, falando de evangelismo, nós precisamos evangelizar, né? Coisas que foram ficando esquecidas. Os presbiterianos também com apreço pela palavra, mas com o modelo de governo do presbitério, que é tão caro e importante. Quer dizer, vários grupos surgindo, mas todos se movimentando numa volta às Escrituras. Talvez até reformando diferentes áreas, né? Reformando diferentes áreas para algo que é muito precioso e caro para um protestante, que é a volta às Escrituras, né? É a palavra de Deus quem sustenta a igreja. Uhum. Não é a igreja que está acima da palavra. Como alguns dizem, não, é a igreja, é a tradição oral, ela é mais importante que a palavra, não. Então, esses movimentos eu vejo, sabe, como diversos grupos fazendo esse caminho, a reforma continuando. E, claro, aí a gente dá o salto e vem para a nossa época atual. O que a gente precisa fazer para reformar? Claro, não é inventar a roda, mas a gente está no caminho, não existe uma infabilidade velada, não existe uma oferta, como o pastor falou, que remete a uma indulgência, e a gente não precisa reformar isso. Então, eu acho fundamental a gente conhecer esses grupos, o que eles fizeram, a influência que eles têm para a gente hoje. E a gente tem, então, para a gente caminhar para o final de uma primeira parte, né? Lutero, as ideias eles ficam concatenadas, né? Posteriormente em 5 solas, né? As famosas sola scriptura, sola gratia, soli deo gloria, solus Christus e sola fide. Sola fide. Então é uma boa maneira, talvez. Né, somente a Escritura, somente Jesus Cristo. É bom traduzir, né? Somente a palavra, somente a fé e somente a Deus a glória. Foram os pilares. Para a gente passar agora de novo por todos os presentes aqui, né? E a gente realmente, considerações finais mais ou menos sobre esse período da reforma, né? Queria que cada um pudesse compartilhar talvez uma herança que a gente possa, que seja para você mais relevante, assim, algo que seja caro, que tipo, a gente precisa ser mais retornar às Escrituras. Um conselho final, talvez, aí para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, de algo que a gente possa reforçar e trazer para os dias de hoje, né? Uma herança que a gente possa aplicar o melhor possível. Quem quiser começar, essa deixa em aberto. Deixa eu começar. Vai lá. Expressão, né? Todos se olhando aí. Estou vendo que você está quase explodindo. Eu vou começar, que aí eu falo um pouco e os outros terminam. E se for necessário, consertam. Como diz ali no livro de Jó, né? Sou como
um vaso com vinho querendo sair para fora. Derrama Uau. esse vinho novo aí, meu Derrama amigo. o vinho. Eu penso o seguinte, o sola escritura, somente a palavra. Esse solo, essa herança, pelo menos para mim, mexe muito, por quê? Porque mata o nosso orgulho. Né? Nós não somos donos da verdade, porque existe uma verdade. Não existe verdade absoluta, alguns possam dizer, existe. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Ela é infalível. Ela é infalível. Uhum. Ela é infalível. Eu ouvi uma vez, né? A verdade não tem donos, ela tem servos. Nesse sentido, Sim, né? Mas então, ou servos seja, da palavra. então, eu acho que a grande herança que a gente precisa retomar sempre e a partir dela sempre nos reformarmos é a palavra de Deus. Na verdade, a base da reforma foi essa. Né? Porque através da palavra nós reformamos todas as outras áreas. Né? Porque ela é o centro, ela é a verdade. Então, tudo que a gente faz na vida, isso, claro, parte das nossas questões pessoais mais íntimas. Meus pensamentos, meus sentimentos, a minha forma de conversar, de falar, de me relacionar, ela tem que ser fundamentada na palavra. Mas a palavra diz algo e eu me sinto diferente. Então, o meu sentimento está errado, porque a palavra é a verdade. Acima até da minha forma de sentir, da minha forma de pensar. Então, eu penso que a palavra, ela é vida, né? Ela é a verdade, ela é penetrante, ela nos transforma, ela é poderosa. Só a Escritura, né? Que estejamos firmados na palavra e que a palavra influencie tudo. A igreja, ser igreja, as nossas mensagens, nossas pregações, nossos relacionamentos. Amém. E é através dela que nós somos corrigidos e pela palavra nós conhecemos a Deus, né? É a revelação de Deus, né? Deus se revelou na palavra. Professor Beto? Eu queria pegar um pouquinho do gancho que o Giba falou, que eu gostei muito, que é essa ideia da gente conseguir beber da diversidade do que Deus deu para as várias denominações que vieram da Reforma Protestante. Tem um conceito que é meio polêmico, mas que está sendo bastante retomado, que é a ideia de catolicidade da igreja, ou uma catolicidade reformada. A palavra católico do grego significa conforme o todo, né, ou universal. Então, nesse sentido, a igreja batista, protestante, ela é católica, no sentido de... somos católicos. Somos católicos, né, nesse sentido. Eu até brinco no seminário, olha, você pode dizer que sua igreja não é católica, mas... Então, talvez ela é universal, ela é mundial, ela é internacional. Esse recorte do podcast vai ser muito interessante. Pastor, professor diz que todos somos católicos, universais ou mundiais. Mundiais, internacionais. Pode escolher. Mas são todos adjetivos que querem dizer, no fundo, a mesma coisa, né, cara? Que Deus, ele tá no meio da igreja. E Deus, ele não deu nenhum dom absoluto para uma denominação única. Eu acho que esse é o sentido assim, que a gente tem que resgatar. Então, conhecer a história da igreja e conhecer o que Deus tem feito nas diversas denominações, se a gente tiver o filtro da palavra, como o pastor Léo trouxe, a gente consegue absorver e beber uma fonte riquíssima para a nossa espiritualidade, para a gente poder extrair aquilo de bom que Deus tem feito em comunidades que são talvez diferentes da nossa, mas que podem nos enriquecer também. Então, acho que esse é um ponto importante. Legal. Eu me converti há 16 anos atrás, sabe? Tive um encontro com Cristo, passei quase que desesperadamente a ler a Bíblia. Eu brinco que eu conhecia o Rodolfo do Raimundos, ele fala isso também, né? E é muito a minha experiência. Eu conheci o Jesus da Sessão da Tarde, o Jesus que chega ali, o Menino Jesus em dezembro, e eu passei a conhecer um Cristo vivo. E à medida que eu fui lendo a Bíblia, estudando, eu fui vendo como essas verdades, depois, né, quando eu conhecia a Reforma, estudando a história, como essas verdades, né, desses pilares, elas são caras e importantes, somente a Escritura, só Cristo salva. E eu acho que isso é o que mais... A Reforma, ela tem muito a dizer para a gente hoje nesse sentido, sabe? A gente entender que esses pilares, né, de ter uma palavra
né? Isso que o Beto falou da catolicidade, de entender que Deus não deu nada para uma denominação. Aliás, heresias elas surgem quando uma igreja diz que ela é a correta, né? Se a igreja diz que não, aqui é o correto e lá fora está errado, irmão, abre o olho. Né? Todos nós temos falhas nas nossas comunidades, mas a gente tenta caminhar tendo Cristo, né, como nosso fundamento principal, a palavra como nosso fundamento. E eu acho que essas verdades que a Reforma trouxe, elas são muito importantes, por isso é legal você conhecer a história. Tem um filme, ou tem várias versões de filmes de Lutero, talvez você não goste de ler ou não tenha tempo de ler sobre Lutero, veja, né, procure um bom filme sobre Lutero e você vai ver isso que a gente falou aqui, e isso é legal. A gente entender que Deus levantou esses homens numa determinada época da história para trazerem verdades que estavam... Né, é o trem que estava saindo do trilho e Deus levantou homens para colocar de volta, e isso tem tudo a ver. E fechando aqui a minha participação, né, e isso continua nos dias de hoje. A gente tem que estar sempre olhando para nós enquanto igreja, comunidade, e ver se não tem algo que precisa ser reformado. Eu, participando um pouquinho desse final também, eu gosto muito acho que as ideias de sola gratis, somente a graça e somente a fé, elas também são atemporais. Sempre tentam condicionar a salvação a alguma coisa. Né? Sempre tentam colocar evidências da salvação que não são reais. Você só é salvo. Se você não está sendo abençoado, é porque você não está salvo. Eu acho que no próximo episódio a gente pode falar um pouco sobre isso, hein? Vamos entrar. Então, e hoje a gente ainda vive num tempo, né, muita necessidade de produtividade. A gente tem que estar o tempo todo sendo produtivo, o tempo tem que estar sempre sendo bem gasto. E não consegue se conceber a ideia de algo que foi ganho de graça. Uma salvação que foi dada. E a responsabilidade nossa é de zelar com a Escritura, com glória somente a Deus, através de Cristo, mas que foi ganho, que é graça. Então eu acho outro conceito muito caro para os dias de hoje. Para a gente fechar, eu me esqueci no último episódio, mas não vou esquecer nesse, indicações de livros também, para a gente realmente partir para o encerramento. Vou dar um tempo para vocês pensarem, vou fazer as minhas primeiro. Eu gosto muito, marcou o início dos meus estudos sobre esse tema, o livro Heróis da Fé, que é uma série de biografias resumidas num livro só, que assim, eu achei maravilhoso. Esses reformadores? De reformadores, eu lembro bem que começa com Savonarola, que Jerônimo, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, até ler Heróis da Fé. E um segundo, aí é uma série de livros, um box da editora Fiel, que é Um Perfil de Homens Piedosos. Também são biografias, mas aí são vários livretozinhos e vão contar a história de vários homens que marcaram a história. São as minhas indicações. Professor Beto, para começar, se alguém tiver também depois. Eu vou dizer, assim, dos livros que me formaram nessa área. Não sei até que ponto são indicações que estão tão novas, assim, mas acredito que são atemporais também, como você disse. É a coleção do Justo Gonzalez, História do Pensamento Cristão, História da Igreja, publicado pela Edições Vida Nova, e também o Teologia dos Reformadores, do Timothy George, para quem quer entender a teologia mesmo, né, como eles pensavam, as interpretações que os reformadores fizeram da Bíblia. Eu acho que essa casadinha aí é uma base bem boa, assim, para conhecer bastante o que a gente conversou aqui. Excelente. Eu gosto de livros falando dos puritanos, gosto da história dos puritanos. Tem alguns livros do Joel Bick, não estou me lembrando de nenhum específico aqui. Os livros do Justo Gonzalez são muito bacanas. O Alderi de Souza Matos também tem um livro de história da igreja muito legal. E assim, aí também, gente, eu sou fã de história. Então, assim, eu tive uma professora de história que me marcou muito. Por isso que eu gosto de pregar contextualizando. E é muito legal a gente ler a respeito dessa turma aí, que conhecer a história de gente que nos influencia até hoje. Dos puritanos, eu sei que tem o Vale da Visão. Eu não li, vou deixar claro, mas ouvi muito boas recomendações do Vale da Visão sobre os puritanos. E eu sei também que tem um livretozinho póstumo do John Stott, se eu não me engano, que é tipo a Reforma. É bem direto, simples. Tem. Mas menorzinho. Esse eu li, eu lembro que bem fininho.
É para todos os gostos. Quer uma teologia mais profunda, quer biográfico, quer... John Stott eu sou Historiador. suspeito pra falar. Eu sou gosto fã absoluto também. demais do John Stott. Gosto demais dele. Muito bom. Então, você que está nos ouvindo, nós chegamos ao final da primeira parte. E por que a primeira parte? Parece que a gente finalizou, né? Mas a gente fez também de uma maneira que você possa ouvir sem necessariamente ficar apegado ao próximo episódio. Mas eu te recomendo profundamente que ouça o próximo episódio. A gente vai começar ali a falar a partir de João Calvino, algumas ideias de salvação. Então, eu te convido a ouvir, a esperar com expectativa aí esse outro lançamento do próximo episódio. E como eu já te disse, manda esse link aí para aquele seu amigo que gosta de história, que gosta de ouvir um bom relato ali envolvendo um momento da história tão emblemático. Manda no grupo da igreja, manda para quem você quiser, mas compartilha este podcast. E eu espero te ver no próximo episódio. Nós nos encontramos em breve. Até mais.